Vamos então à solução do primeiro exercício, onde nós temos um bloco sustentado por dois cabos que formam um ângulo com as paredes e com o teto. Esses ângulos foram dados no enunciado, sendo o ângulo alfa de 120 graus e o ângulo beta de 60 graus. A massa pendurada tem 80 kg de massa e, portanto, um peso de 800 newtons. Vamos traçar os eixos cartesianos x e y, porque ele vai nos permitir fazer a composição dos vetores da tensão do lado direito e da tensão do lado esquerdo em suas componentes ao longo dos eixos horizontal x e vertical y. O peso do objeto tem somente a componente vertical. Traçando então as componentes TDX, TDY e a componente TEX e TY, a primeira lei de Newton nos diz que o equilíbrio estático ocorre quando a soma das forças que atuam sobre um sistema é igual a zero. Neste caso, nós temos que a tensão EX tem que ser igual em módulo à tensão DX para que tenhamos um equilíbrio no eixo horizontal, e do mesmo jeito a tensão TY somada à tensão TDY tem que anular o efeito da força-peso. Essa é a condição, de acordo com a primeira lei de Newton, para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Falta agora identificar os ângulos que essas tensões formam com os eixos. Do lado direito é bastante fácil ver que o ângulo que a tensão D forma com o eixo x é igual ao próprio ângulo beta que foi dado pelo enunciado. Já do lado esquerdo, será necessário usar o fato de que gama e alfa são ângulos suplementares e de que gama está numa estrutura de um triângulo retângulo, onde o outro ângulo também desconhecido é o nosso ângulo de interesse. Vemos então que o ângulo de 90 graus somado ao nosso ângulo de interesse, indicado aí no sistema por uma interrogação, somado ao ângulo gama, é igual a 180 graus. O ângulo de interesse somado ao ângulo gama mais o ângulo de 90 graus é, portanto, igual a 180 graus. Por outro lado, o ângulo de interesse fica então igual a 90 menos gama. Já o ângulo gama somado ao ângulo alfa são suplementares e somam 180 graus. A partir destas duas informações, dessas duas equações, é possível extrair que o valor de gama é igual a 60 graus e, portanto, o ângulo de interesse é igual a 30 graus. Com isso, podemos dizer que TDX, que é igual a TD cosseno de 60 graus, ao passo que TEX Por outro lado, nós temos também que TDY é igual a TD seno de 60 graus e o TEY é igual ao TE seno de 30 graus. Como são ângulos cujos senos são conhecidos e bastante simples, podemos agora substituir esses valores lá nas equações provenientes da primeira lei de Newton, e nós temos então que TE raiz de 3 sobre 2 é igual ao TD vezes 1 meio logo TE raiz de 3 é igual à tensão do lado direito. Esse primeiro resultado será útil na segunda equação, como veremos a seguir. Da segunda equação, referente à soma das forças no eixo y, nós temos que TE seno de 30 graus somado a TD vezes o seno de 60 graus é igual ao peso do objeto, ou seja, é igual a 800 newtons, 80 kg vezes 10 da aceleração gravitacional terrestre. Substituindo então os valores de seno e cosseno, TE vezes 1 meio mais TD vezes a raiz de 3 sobre 2
fica igual a 800. Passando o 2 do numerador para o outro lado da igualdade, nós teremos que TE, tensão do lado esquerdo, mais tensão do lado direito vezes a raiz de 3 é igual a 1.600 newtons. Juntando agora os resultados das duas equações, nós vamos substituir TD por TE raiz de 3 na segunda das equações. Temos então que TE mais TD vezes TD raiz de 3. Temos então que TE mais TE raiz de 3, que vem da equação de cima, vezes a raiz de 3, é igual a 1.600. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Logo, nós temos que TE mais 3 vezes TE é igual a 1.600, ou ainda que 4 vezes a tensão do lado esquerdo é igual a 1.600, logo, tensão do lado esquerdo é igual a 400 newtons. Usando a equação de cima, a tensão do lado direito é igual então a 400 vezes a raiz de 3, o que significa uma tensão de aproximadamente 693 newtons. No exercício número 2, nós temos uma haste em equilíbrio, formando o ângulo θ com o teto. Essa haste está sujeita à ação de uma força exercida por uma mola. A mola está situada a 0,8 L, onde L é o comprimento da barra, é a posição onde a força é aplicada. Tem uma massa aplicada na extremidade final da barra, e temos também que considerar o peso da barra, que é homogêneo, portanto está aplicado no centro da barra. Para investigar a condição de equilíbrio desse sistema, precisamos identificar os ângulos que essas forças formam com a barra. No caso, tanto a força peso quanto a força aplicada pela mola, bem como a força do peso aplicado na extremidade, formam ângulos alfa com a barra, o que vai facilitar bastante o nosso cálculo. Esses ângulos alfa, devido à formação de um triângulo retângulo, é igual a 90 graus menos o ângulo θ, e o ângulo θ foi dado pelo sistema. Observamos então que as três forças que atuam no sistema, elas tendem a fazê-lo girar em sentidos opostos. As forças peso da barra e peso aplicado no sentido horário, ao passo que a tensão no sentido anti-horário, considerando como eixo de rotação o ponto de articulação. Então, o torque horário vai ser dado por 0,5 comprimento da barra vezes o peso da barra vezes o seno de alfa, mais o torque devido à massa que foi pendurada ali na extremidade da barra, portanto, braço de alavanca L vezes a massa vezes 10 seno de alfa. O torque anti-horário é devido à ação da tensão da mola. Então, 0,8 L é o comprimento do braço de alavanca, a distância em relação ao eixo de rotação em relação a qual a força é aplicada, vezes a tensão, vezes o seno de θ. O equilíbrio deste corpo rígido vem da igualdade entre os torques horário e anti-horário, portanto, vamos igualar as equações. 0,5 L massa da barra vezes 10 vezes o seno de alfa, mais o torque devido ao peso que foi pendurado ali na extremidade da barra, Lm 10 vezes o seno de alfa, e isso tem que ser igual ao torque anti-horário devido à tensão da mola. Observamos que é possível simplificar seno de alfa, que aparece em todos os termos da igualdade, bem como o próprio comprimento da barra, que aparece em todos os termos da igualdade. Temos, portanto, que 0,5 a massa da barra vezes 10 mais a massa do objeto que foi pendurado na barra vezes 10 é igual a 0,8 vezes a tensão exercida pela mola.
Nesta equação, nós temos apenas valores conhecidos, portanto, fazendo a substituição 0,5 vezes a massa da barra, que é de 25 kg, vezes 10, mais a massa do objeto pendurado lá na extremidade, que é de 36 kg, vezes 10, tudo isso é igual a 0,8 vezes a tensão. Fazendo o cálculo, nós teremos aqui então 125 mais 360 igual a 0,8 vezes a tensão. Portanto, a tensão vai ser igual a 125 mais 360 dividido por 0,8. Temos, portanto, o resultado de aproximadamente 606,3 newtons para a tensão que será suportada pela mola. Todos os demais termos. O exercício número 4 é um clássico em que nós temos dois objetos interligados por um cabo. Esse cabo passa por uma roldana fixa e os objetos, um está pendurado e o outro apoiado num plano inclinado. Esse sistema tem várias forças que atuam sobre ele. Do lado esquerdo, o peso e a tensão exercido sobre a massa M2, a que está pendurada. Do lado da massa que está apoiada, nós temos o peso da massa, a força normal, que é a força que a base do plano exerce sobre o objeto, a tensão T1, devido ao cabo que está vinculando as duas massas, e neste caso, como nós estamos trabalhando no limite superior da massa M2, ou seja, em movimento ou na iminência do movimento, em que a massa que está pendurada desce e a massa que está apoiada sobe, a força de atrito, como sempre, oposta ao movimento, aparece aí, paralela, no mesmo sentido que a componente Px, ou seja, a componente do peso da massa 1 que tende a arrastá-la plano abaixo. Temos também a componente P1y, que é a parte do peso de P1 que pressiona o objeto contra o plano inclinado, que forma um ângulo igual ao ângulo do plano. E agora nós precisamos trabalhar com as duas situações, uma o objeto estando no limite do equilíbrio estático e outra o objeto estando em movimento. Trabalhando a partir da segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante que é aplicada sobre a massa M2 é igual a M2 vezes A. Já a força normal é igual a P1y, já que não existe movimento no eixo Y para a massa 1. Já a tensão T1 supera P1x, supera a força de atrito somados e é igual a M1 vezes a aceleração. Nós sabemos que P1x e P1y são divididos da seguinte maneira. P1y é a componente adjacente ao ângulo θ, portanto P1 cosseno θ. Por outro lado, P1x é igual a P1 seno de θ. Já quanto à força de atrito, estamos trabalhando com um modelo em que ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E por último, precisamos lembrar que as tensões T1 e T2 precisam ter módulos iguais para garantirmos que o cabo seja inelástico. Utilizando essas informações nas equações da lei de Newton, nós temos que M2G menos tensão igual a M2A. Nós temos que a força normal é igual ao M1G cosseno do ângulo θ, cosseno do ângulo de inclinação da rampa, que a tensão menos M1G seno do ângulo de inclinação da rampa, menos μ vezes a força normal, é igual a M1 vezes A. Podemos ainda substituir a força normal por M1G cosseno θ, unindo as equações 2 e 3. Então, a primeira equação permanece igual, M2G menos tensão igual a M2A, e a segunda vai ter aí uma supressão, já que nós vamos unir as equações 2 e 3, substituindo a força normal por M1G cosseno θ. E tudo isso é igual a M1A. Observamos agora dessas duas equações que é possível eliminar a tensão entre essas equações fazendo a soma das equações, ou seja, somando aquilo que está no lado esquerdo das duas equações, aquilo que está no lado direito das duas equações, são duas igualdades,
já que na primeira nós temos um fator menos t e na segunda um fator mais t. Procedendo então a essa soma, nós temos que M2G mais a segunda equação, portanto, menos M1G seno de θ menos mi M1G cosseno de θ, tudo isso vai ser igual à soma da M2A com M1A, já que são os lados direitos das equações acima. É possível ainda colocar em evidência o M1G, e na primeira lei de Newton, da qual trata o item A, nós temos que a aceleração é igual a zero. Portanto, na equação acima, ao fazer A igual a zero, nós teremos M2 em função de valores conhecidos, já que M2G menos M1G seno θ mais mi cosseno θ, já colocando M1G em evidência, é igual a M2A mais M1A, ambos termos que vão a zero quando consideramos que o sistema tem aceleração nula. Então, M2 fica em função apenas de valores conhecidos pelo enunciado do exercício. Fazendo a aceleração igual a zero, nós temos então que M2 vezes gravidade vai ser igual a M1 vezes gravidade, vezes o termo entre parênteses, seno de θ mais mi cosseno θ. Podemos eliminar a gravidade, já que ela aparece dos dois lados da igualdade, e temos então o resultado de que a massa M2 máxima para que o sistema permaneça em equilíbrio estático é igual a M1 seno de θ mais coeficiente de atrito estático cosseno do ângulo θ. Todos esses valores são dados no enunciado, podemos então calcular o valor de M2. M2, portanto, é igual a massa M1 90 kg vezes seno do ângulo de 60 graus mais coeficiente de atrito, também dado no enunciado, 0,3 vezes cosseno do ângulo, que é igual a 1/2. Logo, a massa M2 vai ser igual a 45 vezes raiz de 3 mais 0,3, o que nos dá o resultado de aproximadamente 91,4 kg. Então, este é o resultado do valor máximo que a massa M2 pode ter para que o sistema ainda permaneça em equilíbrio estático. Para obter agora o valor de M2 para que se chegue a uma determinada aceleração, nós vamos retomar a equação que relaciona as massas com a aceleração, isolar de um lado da igualdade apenas o valor de M2, que é a nossa incógnita, portanto M2G menos A vai ser igual a M1G seno de θ mais mi cosseno θ mais M1A. Substituindo os valores conhecidos, G10, aceleração 4, igual a 90 vezes 4 da aceleração, mais 90 vezes 10, vezes o seno e o cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado, lembrando que o coeficiente de atrito cinético, nesse caso, foi dito que seria igual ao 0,3 do mesmo jeito. A partir disso, nós temos que 6 vezes M2 vai ser igual a 360 mais 450, que multiplica a raiz de 3 mais 0,3. Como resultado disso, nós temos que a massa M é igual a
360 dividido por 6, mais 450 também dividido por 6, vezes 0,3 mais raiz de 3. Inserindo os dados na calculadora, obtém-se que o valor de M2 é de aproximadamente 4 kg. Então, esta é a massa que pode colocar o sistema em movimento com a aceleração dada. Terceiro exercício. Ele trata de um objeto que está inicialmente em repouso, sujeito à ação das forças peso e força normal. Quando uma força é aplicada sobre esse objeto, uma força paralelo ao eixo horizontal, que vai colocar o objeto em movimento, e devido a essa movimentação, a força de atrito aparece. Ao chegar no ponto B, a força F deixa de ser aplicada e o objeto permanecerá em movimento sob a ação das forças peso normal e a força de atrito. E essa força de atrito vai dissipar a energia cinética do objeto, até que ele pare, até que ele atinja uma situação em que a energia cinética dele será igual a zero, retornando, portanto, à condição de repouso. O que é solicitado no exercício é a distância que será percorrida do ponto B ao ponto C neste movimento, sendo que os demais valores são dados pelo enunciado. O trabalho realizado no primeiro trecho de A até B é igual à força resultante que atua sobre o objeto, vezes a distância que será percorrida entre A e B, valor dado pelo enunciado, vezes o cosseno de zero, portanto, é igual a 1. Este valor é igual à variação da energia cinética, já que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Energia cinética em B menos energia cinética em A. Como o objeto estava inicialmente em repouso, sabemos que a energia cinética no ponto A é igual a zero. O trabalho realizado do trecho B ao trecho C vai ser realizado apenas pela força dissipativa, pela força de atrito, que é contrária à direção do movimento, formando 180 graus com essa direção, cosseno de 180 graus igual a menos 1. Esse trabalho é igual à variação da energia cinética. Energia cinética em C, zero, já que o objeto voltou à condição de equilíbrio estático, menos a energia cinética em B, que é o final do movimento de A até B. Com isso, nós verificamos que a força aplicada menos a força de atrito, nesse caso igual ao coeficiente de atrito vezes a força peso, vezes a distância percorrida no trecho de A a B, vai ser igual à força de atrito. Vai ser igual à força de atrito, portanto, μ vezes o peso, vezes a distância de B até C, que é a incógnita do problema. À exceção da distância BC, todos os demais valores são conhecidos. Nós podemos deixar essa equação de uma maneira um pouco mais adequada, dizendo que dBc é igual a força F menos μ vezes peso, tudo isso dividido pelo termo μ vezes peso, vezes a distância de B até C. Vezes a distância de A até B. Podemos simplificar a equação dizendo que dBc vai ser igual a força F dividido por μ vezes P menos 1. E tudo isso, entre parênteses, multiplica a distância de A até B. Vamos então substituir os valores conhecidos nesta equação. A força aplicada, de acordo com o enunciado, é de 160 newtons. O coeficiente de atrito é de 0,3 e o peso do objeto, resultado da massa vezes a gravidade, 8 kg vezes 10, 80 newtons. Tudo isso menos 1, vezes a distância de A até B, que de acordo com o enunciado é de 30 metros. 160 dividido por 80 é igual a 2. Temos, portanto, aí um resultado
em que 2 dividido por 0,3 menos 1. 180 dividido por 80 é igual a 2. 2 dividido por 0,3 é igual a 20 dividido por 3 menos 1. Tudo isso vezes 30. Fazendo o cálculo, 30 vezes 20 dividido por 3 é igual a 200, menos 30 vezes 1, que é igual a 30. Portanto, a distância será de 170 metros. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.